Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, acompanha-nos nesta tarde. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência à presença em Portugal do Presidente da Comissão Europeia. Ele foi convidado a participar no Conselho de Estado. Falamos de Jean-Claude Juncker. Doutora Ana Rita Barros, em que é que se resumiu esta participação de Juncker, portanto, no Conselho de Estado? O Presidente Juncker esteve conjuntamente com os conselheiros do Presidente da República, onde abordou a temática europeia atual, as perspectivas de futuro, as políticas que serão implementadas brevemente e, segundo ele, falou, portanto, das linhas mestras do Estado da União, que tinha sido objeto do seu discurso perante o Parlamento Europeu em setembro último, mas preciso aqui uns timings muito precisos, que foi exatamente que algumas destas medidas têm que ser implementadas muito rapidamente, num horizonte temporal de 10, 12 meses, é muito pouco, às vezes, para algumas políticas, porque algumas delas, com certeza mais profundas, não serão implementadas, aquelas que obrigam a revisão dos tratados, mas de outras, e isto porquê? Porque se prevê que os Estados tenham que estar preparados para a saída do Reino Unido, que se dá logo a seguir no início de 2019. Podemos dizer que ele focou, digamos, perante os conselheiros de Estado, alguns temas que já tinha falado no seu discurso do Parlamento Europeu, no Estado da União. Foi isso, e trouxe ainda mais uma decisão do Conselho Europeu tomada recentemente, aliás uma proposta que é muito acarinhada tanto pela França como pela Alemanha, que é a criação de um mecanismo comum de proteção civil, que teria sido tão útil nos incêndios que assolaram Portugal recentemente, e também a Itália, não é? Sim, portanto, e Espanha. E Espanha. Mas a Itália, mais recentemente ainda, a semana passada, ainda teve incêndios, e de facto é preciso uma força que alguns Estados, por serem mais pequenos, não têm, de permanência, que possam atuar rapidamente para proteger as populações. No fundo, isto é um serviço aos cidadãos, e falou desses desafios e dessa necessidade da criação urgente da Força Comum de Proteção Civil. Nesta passagem de Jean-Claude Juncker por Portugal e depois da sua participação no Conselho de Estado, ele esteve em Coimbra e foi agraciado. Exatamente, com doutoramento honoris causa pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é uma referência, não só como universidade como faculdade, exatamente pelos méritos da União Europeia e a sua posição relativamente aos assuntos europeus. Portanto, foi agraciado no dia 31, estive no Conselho de Estado na véspera, no dia 30 do passado mês de outubro. E mostrou o seu agrado, com certeza. Sim, e o Presidente da República também fez questão de estar presente. É sempre uma honra, normalmente essas situações acontecem, mas Coimbra é Coimbra, não é? Sim. Nós sabemos, e portanto a Faculdade de Direito é também uma referência da própria Academia Coimbra. Uma referência ao Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas, que foi assinalado no dia de ontem. Ontem, exatamente. Um dia importante, porque a verdade é que cada vez mais se ouve falar em crimes contra jornalistas no terreno, particularmente em países em conflito ou em zonas de conflito. E não só. E não só. E não só, porque recentemente foi aquele caso de uma jornalista em Malta, portanto, e foi exatamente isso que a comissária Federica Mogherini, portanto, alta comissária para a política externa, os negócios estrangeiros, frisou na sua declaração em nome de toda a União Europeia, que exatamente o perigo parece que está lá fora, mas muitas vezes está mesmo no seio da União, com os princípios que nós temos, não é? E acontece porque, enfim, os jornalistas denunciam certas situações e casos, às vezes, complexos e pouco interessantes para algumas pessoas, não é? Mas recorre-se muito à intimidação e até muitas vezes à vida das pessoas e à violência, não é? E é isso que a declaração frisa, dizendo que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia participativa e pluralista, e que a informação que nós, cidadãos, recebemos, muitas vezes
tem um preço muito caro para os emissores dessa informação. São condicionalismos que os cidadãos muitas vezes não têm essa percepção do acesso à informação plural e à diversidade de ideias tão importantes para os dias que correm, para a formação de todos nós. Nos países da União Europeia, Estados de Direito, há uma proteção, intui-se, do exercício da profissão de jornalista. Há a proteção, mas muitas vezes há essas ocorrências que jornalistas estão sujeitos, não só porque continuam a ser cidadãos europeus quando estão em zonas de conflito, mas também quando denunciam situações internas, como foi o caso do Panama Papers e da jornalista em La Valetta recentemente, que não deve ter tido muito interesse para as pessoas focadas e é um ato terrorista, mas de qualquer maneira é um ato contra a integridade, e o que a União Europeia pede são medidas céleres no sentido não só de investigação independente, mas também das consequências a nível judicial e penal. É isso que se pede. Voltou a falar-se do Pacto de Estabilidade e Crescimento. A Comissão advertiu alguns Estados-membros para a necessidade do seu cumprimento. Sim, normalmente nesta altura, já um bocadinho antes, os Estados mandam o seu esboço de orçamento e alguns Estados tiveram uma carta que lhes foi endereçada pela Comissão Europeia, neste caso Itália, França, Bélgica, Portugal e também Espanha. E a Comissão advertiu esses Estados que as propostas de orçamento se encontram em risco de não cumprir as tais regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. As cartas depois normalmente merecem uma resposta. Portugal já respondeu, dizendo que fará tudo para cumprir. Enfim, no caso português, o que a Comissão indicou é que o cálculo do déficit tinha 0,1%, mas 0,1% em orçamentos são muitos milhões de euros, não é? Acima daquilo que era previsível para o déficit estrutural. Portanto, Portugal tinha um corte de 0,5 e a União Europeia recalculou os dados e diz que o cálculo é só de 0,4. Enfim, tem que ser corrigido, tem que ser ajustado. E também, no caso português, indica que as despesas públicas previstas para o próximo ano estão acima do nível recomendado. No caso de Espanha, a Comissão adverte que a linha do déficit supera também o acordado e o definido para o caso espanhol. Como nós sabemos, já o ano passado a Espanha apresentou o seu esboço de orçamento muito tarde, porque não tinha ainda um governo em funções, portanto tinha um governo em exercício, e recentemente o Conselho de Ministros da União Europeia e o Eurogrupo tinham-se pronunciado sobre a situação espanhola. Claro que a Comissão também indica que estas questões políticas atuais que a Espanha atravessa também vão afetar, com certeza. Não lhe permitem fazer umas previsões e que podem haver desajustamentos. Enfim, nós sabemos que o caso da Catalunha representa cerca de 20% da riqueza espanhola e apenas 6% da população, portanto a Espanha terá que gerir, e com esta saída de empresas, muitas delas não foram para outras cidades espanholas, saíram da Catalunha e foram para outros Estados da União. Eventualmente Europeia. Para outros Estados da União, não necessariamente. E a situação não está ainda perfeitamente definida, nem há de estar tão pouco. Claro que a Comissão vai ter isso em atenção, também vai ter em atenção o caso de Portugal relativamente aos incêndios e as despesas adicionais que podem ter, embora a União vá ajudar, mas há sempre uma comparticipação do próprio Estado e são ajustamentos que se terão de ter em conta para o plano de estabilidade e crescimento. Em relação à Espanha, por exemplo, há com certeza que esperar pelas eleições marcadas para a Catalunha para 21 de dezembro. E os seus desenvolvimentos. Porque não quer dizer que o grupo de independentistas não venha exatamente a ter a maioria, não é? Veremos, não é? Até lá. Ainda há muitos desenvolvimentos nessa matéria. Pois ainda temos Itália, França e Bélgica. E a Bélgica todas também, já tinha sido recorrente, o caso da Itália e da França, mas também o centro da União Europeia, que é a Bélgica, com alguns desajustamentos e que a Comissão também pede que expliquem é exatamente a situação e que façam os ajustamentos possíveis, ou então que expliquem porque é que não o podem fazer, ou os seus dados, como é que foram analisados. É de saudar, ao que parece, a evolução da taxa de desemprego no espaço europeu. A taxa geral, sim. Tem descido. Tem descido também em Portugal, não é? De acordo com o Serviço de Estatística da União Europeia, o Eurostat, dados de setembro último, portanto muito recentes,
A taxa de desemprego na zona euro é de 8,9%, no todo da União Europeia de 7,5% e em Portugal de 8,6%. Dizemos em média porque a taxa de desemprego jovem continua elevada em alguns países. Eu acho que no nosso até subiu. Isso continua a ser preocupante. São medidas adicionais que têm que ser tomadas rapidamente. Estes dados, portanto, em média dos Estados, indicam um decréscimo não só relativamente ao mês anterior de agosto, como ao mesmo mês do ano anterior, portanto, ao mês homólogo, que é setembro de 2016. Só para informação, as taxas mais baixas de desemprego situam-se na República Checa, 2,7%, exatamente porque a República Checa tem muitas empresas deslocalizadas para lá e são empresas dedicadas ao sector produtivo, portanto... Sim, alavancam, digamos, alavancam o emprego. Não são salários elevados, nós sabemos que não. Também as diferenças salariais na República Checa entre os níveis mais baixos e mais altos não são muito significativas, mas acontece que a República Checa tem tido até, ultimamente, uma melhor prestação do que a Alemanha. A Alemanha está com uma taxa de desemprego de 3,6% e a Alemanha... Sim, mas é também o país com uma taxa de desemprego exatamente, mais mas a Alemanha é aquela referência de desenvolvimento que normalmente nós temos. Por outro lado, nas antípodas temos a Grécia com 21% e a Espanha com 16,7%. Também é uma taxa muito elevada. E a Grécia explica-se ainda pela situação da crise económica que se vai prolongando no tempo. E que ainda tem uma ajuda permanente, não é? Falamos do programa Erasmus+, ao que parece a dotação orçamental foi reforçada para o próximo ano. É um programa de sucesso, já sabemos. Com muita visibilidade, muito sucesso, talvez o programa mais conseguido da União Europeia, pelo menos em termos de percepção. E a Comissão publicou recentemente um convite à apresentação de propostas para 2018. Veio publicado no Jornal da União Europeia e o programa, como sabemos, é desenvolvido no âmbito da educação, da juventude, da formação e do desporto. Tem uma dotação orçamental de 2,7 mil milhões de euros para 2018. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É bastante. Dedicado mais 200 milhões do que no ano transato. É elevado. Portanto, é uma forma de colmatarmos as deficiências a nível de desemprego jovem. Aliás, o programa aposta exatamente isso, nas competências, no emprego, na competitividade. São as linhas mestras do programa. As candidaturas, depende das ações-chave, é assim que se chamam as ações do programa, são para apresentar em vários períodos de 2018, mas o primeiro fecha já no dia 1 de fevereiro de 2018, pelas 12 horas em Bruxelas, 11 horas em Portugal e na Madeira, não é? Sim. É preciso ver como é informaticamente. Sim, pesa. É publicado sempre a hora do local. E, portanto, não deixar para a última hora. São instituições que têm que apresentar candidatura a essas associações, escolas, entidades de ensino superior e também podem ser os estudantes a nível das próprias universidades que têm esse programa de mobilidade individual. O programa desenvolve-se nas competências. As áreas abrangidas para 2018 são, como sempre, as competências digitais, que afastam muitas profissionais do mercado de trabalho, apoio à modernização do ensino profissional, que durante muito tempo esteve fora dos currículos comuns, passando pela literacia dos adultos, também, que é importante, e a maior ligação das escolas, sejam de ensino superior ou não, aos agentes económicos e aos parceiros empresariais. Portanto, a ligação daquilo que se ensina com o mercado de trabalho, verdadeiramente o mercado de trabalho. Vamos terminar esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase habitual. Escolheu uma frase em particular desta vez de alguém? Uma frase de um português. De um português. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que celebrou o seu 72º aniversário recentemente, mas que é uma frase que se adapta perfeitamente ao espírito europeu e, portanto, foi daí a escolha. Um europeísta também. E, aliás, primeiro-ministro numa altura em que a Europa e Portugal estavam para entrar no euro, e penso, segundo os relatos, teve um papel também muito importante para a moeda única. E então, a frase qual é? Portanto, faz parte de uma mensagem endereçada pelo secretário-geral e que diz o seguinte:
Os problemas do mundo transcendem fronteiras e temos de transcender as nossas diferenças para transformar o nosso futuro. António Guterres. É uma realidade universal, digamos. Aliás, se olharmos para a crise dos refugiados, que se prolonga no tempo, os problemas de seca, que é uma os problemas, portanto, uma verdade. De emprego, os problemas de guerra, enfim. Não há fronteiras. Não há, nesse aspecto não há nenhumas. As migrações também, que continuam, nós não temos focado tanto porque temos outros problemas, mas continuam a chegar refugiados à Grécia, à Itália, e é um problema que nós não podemos ignorar e que é quase recorrente. Não é? Doutora Ana Rita Barros, até uma próxima conversa. Muito obrigada, Ana Marta. Em Nós é Europa. Obrigada.